Que parada é essa? Fiquei nervoso. Tô nervoso para gravar esse vídeo. Que loucura, né? Fico aqui pensando como vai ser o meu, dia 11 de dezembro, dia 14 de dezembro. O coração já tá aqui, ó. Que isso? Que loucura! Mas é isso, eu vou te explicar, família, ó. No momento que estou gravando esse vídeo, 2h30 da manhã, bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Rapidamente tenho que mandar um abraço aqui para o meu vovô, o vovô Adilson, também é careca, família vascaína, eu tô caminhando também, tô chegando lá, vou jogar no time dos carecas, mas hoje ele faz aniversário e você pode ter certeza absoluta, se hoje o Thiagão tá aqui carregando essa cruz pesada, gigante, de tantas alegrias, e se Deus quiser, esse ano também a gente vai ter aí a Copa do Brasil. Meu avô tem uma grande contribuição, sem sombra de dúvidas, família vascaína, então que Deus abençoe a vida dele, né? Que honra ser neto do vovô Adilson, e se Deus quiser, a gente vai comemorar esse título aí da Copa do Brasil, assim como a gente comemorou, né, a Copa do Brasil de 2011, né? Tive a possibilidade de assistir ali com meus tios, com ele. Infelizmente minha avó faleceu no ano que o Vasco caiu, também era uma vascaína fanática, ficava com os pés inchados no dia de jogo do Vasco, ficava nervosa, né, de ver o Vasco conquistar um título inédito na ocasião, né, o título de 2011, mas, né, lá do céu ela, Deus quiser, vai vir essa conquista. Então, vô, parabéns, tamo junto, tá? E assim, família, acabou que esse vídeo vai envolver tudo isso, né, porque eu quero trazer aqui o Éder Luiz, ele estava participando ontem do canal Colina em Foco, do Joel Silva, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir a live inteira, né? Porque eu só separei aqui alguns cortes dele falando do momento do Vasco, do jogo contra o Fluminense e também mandando um recado para os jogadores do Vasco de tudo que ele, né, vivenciou naquela decisão e tudo que ele está vivendo hoje, né? Porque ele falando, né, sempre que ele é parado na rua, os vascaínos, pelo amor de Deus, Luiz, graças a você, gol, né? Que fez o gol, né, com a contribuição do Edson Bastos, mas chutou e acreditou e saiu o gol que deu o título da Copa do Brasil para o nosso Vascão. Então assim, família, aí eu tava vendo essa matéria aqui que me deixou também nervoso, tá aqui, ó. 1 mês para a Copa do Brasil. Veja pontos que o Vasco precisa ajustar até o duelo contra o Fluminense. Aí foi juntando tudo, eu fiquei pensando, cara, como é que vai ser o dia 11 e o dia 14 de dezembro? Tô arrepiado. Olha a loucura, eu tô nervoso, eu tô arrepiado só de pensar. Ah, vai descer muito suco, não vou aguentar isso não. Aí descer muito suco amarelo. No coração, eu vou bater biel. É certeza, eu tô nervoso aqui, pô. Nada a ver, arrepiado. Que loucura é essa? Mas é isso, família. Chega aí que tem muito. Tô te falando sério, olha só que loucura, cara. Rapaz, não é possível, ô senhor. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e não esquece de fechar com a Golcase, que é parceira do canal. Tá aqui o nosso cupom, tá aqui também o nosso QR Code e eu deixo o link no primeiro comentário fixado, que vai para os produtos do nosso Vascão, mas lembrando que você pode utilizar o nosso cupom Família Vasco no site inteiro, né, da Golcase, não precisa ser produtos do nosso Vascão, mas fecha lá com a Golcase, compra sua garrafa térmica, sua mochila, mala para viajar, família, as mochilas da Golcase, show de bola, do nosso Vascão, dá uma conferida lá e tá na promoção, comprando na Golcase, utiliza o nosso cupom Família Vasco. Nosso cupom vai ser ativado a partir de R$ 99,00 e se você passar de R$ 200,00, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha e sem demora. Hoje um bate-papo rápido, vapt-vupt. Já quero passar aqui o Éder Luiz falando do momento, avaliando, né, aquela sequência positiva, agora os 3 resultados negativos, e ele fala um pouco também do Flucê. Legal esse corte aqui para a gente debater um pouco sobre isso. E eu vou destacar aqui os pontos que a matéria do GE levantou também. Aí eu conto com a sua participação aí nos comentários. Se liga só. Acompanhando o futebol, evidentemente, como é que você vê o Vasco da Gama nesse momento que agora é conturbado e já esteve muito melhor, né? Eu penso que o auge não foi nem quando o Vasco engatou a 4ª vitória sobre o Bragantino, mas sim a 3ª vitória sobre o Fluminense, que ali seria um confronto contra o adversário da semifinal da Copa do Brasil. Só que agora o Vasco tá vindo aí de 3 derrotas.
Para você, Éder, que jogou e entende bem como é que é esse ponto decisivo da temporada, a reta final de Brasileirão e a iminência aí de um título, de uma disputa de título da Copa do Brasil, o que você acha que pode ter acontecido? Como é que um time de 4 vitórias sai para 3 derrotas? Como é que você analisa esse momento do Vasco atualmente? Para te falar a verdade, Joel, o Vasco realmente, naqueles 4 jogos, assim, eu me empolguei de uma tal forma que eu falei assim, cara, o Vasco vai chegar muito forte para as finais da Copa do Brasil, né? E dá esse deslize, né? Eu acho que o torcedor, né, perde um pouco da confiança, mas a Copa do Brasil é totalmente diferente, entendeu? E eu acho que assim, quando você tem, né, perto de uma decisão, você tem 3 jogos não tão satisfatórios de resultado, né? Eu acho que para a decisão de uma Copa do Brasil, eu acho que o time vai chegar mais preparado, entendeu? Porque assim, ele vem de jogos bons, de resultados bons, então a tendência é de você dar uma relaxada, entendeu? E agora, opa, o pisca-alerta chegou, entendeu? Então eu acredito, né, que muitas vezes a derrota, ela é muito bom para uma decisão que vai chegar na frente. Eu vejo dessa forma, porque assim, o Vasco nesses 4 jogos demonstrou um futebol que deu vontade de assistir, sabe? Então assim, não vai desaprender de uma hora para outra. É o que eu acredito que assim, eu acho que daquele assim, deu uma desatençãozinha no Campeonato Brasileiro, deu uma desatenção, né? O resultado negativo vem. Ô Éder, e vocês mesmo, né? Antes da final contra o Curitiba, finalíssima, vocês ganham o jogo em São Januário por 1-0, perde um jogo de 5-1, evidentemente que não era o time titular, né? E vai pro jogo, pra derradeira e perde novamente, mas acaba conquistando o título. Até que ponto a vitória sobre o Fluminense também, como você falou, a derrota no momento certo, ela liga ali o pisca-alerta. E a vitória sobre o Fluminense no Brasileirão? Como é que você avalia a vitória no Clássico? Claro, muito tempo antes da semifinal, mas pegar o Fluminense depois lá na frente. Você acha que pro Vasco é sinônimo de confiança? E para o Fluminense, é um alerta também, que eles vão também chegar diferente para esse jogo? Olha, eu vou te falar bem a verdade. Assim, o time do Fluminense também deu uma encaixada muito boa, tá jogando bem, entendeu? É um time, assim, experiente, né? São jogadores que sabem jogar decisões. Vai ser um jogo interessante, aonde que o Vasco vai tentar imprimir, né, com a velocidade dos seus jogadores, a posse de bola, mas o time do Fluminense é um time muito cascudo, sabe? É uma camisa que pesa. Vai ser um jogo muito interessante, pode ter certeza disso. Agora, falar sobre o que a gente passou naquela derrota, eu posso dizer hoje sobre nós, não posso dizer sobre esse grupo, mas o nosso time era fora de base a confiança, sabe? Não é falando assim coisa que não seja verdade, porque se o nosso time entrava dentro do ônibus, era um time parecendo que ia para uma festa, assim, de tão relaxado, sabe? Era um time que tinha uma confiança do que você ia apresentar dentro de campo, fora do normal. Lógico, assim, muitos jogos a gente passava dificuldade, mas nós tínhamos segurança, até demais, porque assim, a gente sabia que o nosso time se conhecia, entendeu? Isso dava confiança. Então, assim, eu não posso dizer do elenco de hoje, mas você vendo aqueles 4 jogos, você vê que o time do Vasco tá bem entrosado. Não, assim, cara, eu acho que a festa foi merecida, porque na verdade, eu sempre achei que o Vasco sempre era grande, sempre foi grande. Mas quando a gente foi campeão, que a gente posou no aeroporto, que a gente viu que tanto de gente, que desde quando a gente saiu do aeroporto até o estádio, chega lá que tanto de gente no estádio, eu falei, cara, a torcida do Vasco é surreal, sabe? É isso que os jogadores hoje têm que entender, sabe? A história que eles podem estar construindo, cara, quantos anos tem essa Copa do Brasil, na onde que eu vou, sabe? As pessoas, o carinho que eles têm por causa daquilo, sabe? Assim, eu acho que assim, é muito pouco pela grandeza do Vasco, sabe? Então, assim, esses jogadores hoje, eles têm uma oportunidade daí, ó, tá construindo também uma história, porque assim, vai ter outra Copa do Brasil, mas quanto tempo tem? Sabe? Então, assim, eu acredito que a festa vai ser a mesma, ou talvez até maior. Porque, assim, demonstração que a torcida faz, né? Mesmo assim, você vê nos jogos aí que tava tendo aí, aquele jogo que o Vasco perdeu pro São Paulo, que isso, gente? Sabe? Então você vê a grandeza do Vasco. Então, assim, é até difícil falar, porque eu tenho um carinho imenso pelo Vasco, sabe? É um clube que eu aprendi a gostar, que eu sou apaixonado, que eu sofro demais com o Vasco, sabe? Hoje eu sou identificado com o Vasco, não tem como. E então, assim, eu torço demais para que o Vasco chegue nessa final, porque aí depois final, né? Aí, né? É um jogo duro, né? Acredito que o Vasco tem condição de estar conquistando essa Copa. Tu mexe, Éder. Tu mexe com o meu coração. Esses dentinhos separados aí, irmão. Lá ele. Tu jogou muita bola. Principalmente ali 11, 12, mas muita bola. Velocidade, sabia fazer gol, assistência.
Jogou muito no Vasco, realmente. Tá aí, família. Palavras de um campeão, né? Pra gente trazer aqui boas energias, é isso. Mas assim, família, eu vou trocando uma ideia, né, de tudo que ele falou, e aí eu vou destacando aqui os pontos da matéria do GE pra gente complementar e destacar aqui também, ó. Porque a matéria falou, né, a matéria pontuou aqui, vou ler novamente o título, ó. 1 mês para a Copa do Brasil, veja os pontos que o Vasco precisa ajustar até o duelo contra o Fluminense. Primeiro ponto, retomada da confiança, sem dúvida. E assim, eu nem preciso me estender nesse sentido, porque o Vasco... Ficou difícil a situação do Campeonato Brasileiro em relação a uma classificação para pré-Libertadores, né, G7, mas claro, vai ter que ficar ali, G8 e tudo mais. Hoje está a 9 pontos do Z4. Eu acho muito difícil porque entendo que esses times que estão abaixo do Vasco, eles não vão ganhar, dificilmente vão somar, vão tirar esses pontos do Vasco. Eu acho muito difícil, sinceramente falando. Mas a gente tem que olhar para a Copa do Brasil, né? E no mundo ideal você não pode chegar lá com uma sequência negativa. E o Vasco tem jogos complicados, né? Grêmio fora, principalmente o Bahia, porque é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, melhor até, né, que Flamengo, Palmeiras, o próprio Mirassol, que está no nosso caminho também nessa sequência. Então tá aí um jogo bom, né, para você ganhar, para você jogar bem, para, né, como a matéria está pontuando aqui, perdão, a retomada da confiança. Bom a gente citar o Mirassol, porque tá todo mundo sabendo aí, né, do Faz-me Rir. A diretoria do Mirassol não tá brincando, não. Foi 10 milhões, né, pela permanência na Série A, 7 milhões pela classificação para Libertadores. Claro que eles estão ali, né, para confirmar a classificação direta. Cara, tem ganhar jogo de time grande, eu acho que é 50 mil ou 30 mil, então é muito motivado para jogar contra o Vasco aqui em São Januário. Eu estava até falando isso com um amigo na academia, o Mirassol no ano que vem deve se complicar um pouco mais, né? Aí nessa questão do elenco. Porque aí vai jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro, aí tem Paulista, Copa do Brasil, que de repente não vai sair tão cedo assim, e aí deve ter um ano mais difícil. Mas assim, não dá para negar, né, que é uma campanha realmente que está surpreendendo todo mundo, né? Não adianta alguém chegar aqui e falar, então, você está falando aí, todo mundo botando Mirassol, vai... Não, mentira. Todo mundo fala o seu Z4. Tava colocando Mirassol. Certeza absoluta, né? Então vamos lá retomar essa confiança aí, família. Qual é a dupla de volantes do Vasco também? É uma outra situação que o Diniz, né, tem que definir. Cara, é uma resenha interessante, porque assim... Vocês sabem a minha opinião. Eu ainda vejo o Hugo Moura como titular do Vasco junto com o Barros. Por quê? Saúde. Simples assim, saúde. O Vasco tem o Jair machucado, que bem também fisicamente poderia jogar. E aí você tem Paulinho, que infelizmente não é mais Paulinho, poderia, né, jogar. E você tem 2 jogadores que, na minha opinião, ali com seus 27, 28... Nossa senhora, não ia deixar o Hugo Moura pegar a camisa. O Hugo Moura ia pegar assim, um colete pra treinar ou pra pegar a camisa. Entendeu o que eu tô falando? Thiago Mendes e Tietchan. Principalmente o Thiago Mendes. Seria um jogador assim, ó, que ia azeitar essa cabeça de área aí junto com o Barros. Mas são 2 jogadores que já têm as suas limitações físicas. Então, assim, eu vejo o Hugo Moura como titular, né? Mas, assim, entendo perfeitamente uma visão contrária. O Tietchan é um outro jogador, eu entendo. Porque não é um jogador que também é unanimidade. Uma palavra difícil, eu tenho dificuldade para falar. Entendeu? Não é. Mas eu escolheria o Hugo Moura para jogar contra o Fluminense pela saúde. Não acho que a péssima partida que o Vasco fez contra o Juventude passou por ele. Não acho. Mas, cara, é importante nessa sequência de jogos, o Diniz, na minha opinião, tá? Dá sequência pro Hugo Moura, que eu tô achando o Hugo Moura meio estranho, cara, meio desanimado, não sei se é impressão minha. O Diniz tem que, né, usar a lábia ali, a profissão dele, né, outra psicólogo, mas não de merda, o bom psicólogo, porque tem que dar confiança pro Hugo Moura pra gente ter essa saúde aí no meio campo, já que o Tietchan, né, que é o jogador que vinha jogando, não tá conseguindo render o que realmente rendeu, o que o Diniz até comentou depois da Copa, né, a família vascaína, mas que era a sua opinião. Falhas defensivas, sim, né, claro que a gente tem que melhorar isso. Entendo que um pouco mais de atenção, pé no chão, de repente isso está faltando. Faltou, na minha opinião, principalmente no jogo contra a Juventude. Não existe aquilo ali, o Cuesta tirar o pé, o PH também não gostei. Realmente, né, falhas que... Segundo gol também. E claro, família, um pouco de sorte, né? Não faz mal para ninguém, porque realmente o Diniz, ele toca nesse ponto e é uma realidade, né? No jogo contra o Fluminense, houve ali uma oportunidade, Léo Jardim pegou. No jogo contra o RB Bragantino, início do jogo, PH falha,
o RB Bragantino não aproveitou. Contra o Fortaleza teve também, Fortaleza não aproveitou. Só que agora não foi, né, no início do jogo, tanto contra o São Paulo, contra o Juventude, mas falhas assim, bizonhas, né? E aí o adversário cravou. E aí o adversário aproveitou. Isso não pode acontecer na Copa do Brasil de forma nenhuma, cara. Você sofrer um gol de falha, eu acho que isso tem uma carga emocional num nível desse, numa decisão dessa, então isso não pode acontecer. E aqui eles levantam um outro ponto, que é a questão do Verratti. E assim, nem vou me estender, porque eu acho que até mesmo a galera que, né, lá atrás tinha esse debate, e, poxa, bati boca não, debati bastante com a galera que comentava aqui, porque eu falava bastante sobre isso, eu fui chamado de chato, que eu tava perseguindo, que é isso, que é aquilo. Eu acho que hoje, né, ninguém defende o Verratti como titular. Entende que ele é uma boa opção no banco por essa questão física, por essa falta de intensidade, pelo Vasco ficar um time lento, mas é aquilo que eu falei, família, e continuo falando. Se tem um jogador que eu torço para que possa marcar gols nessas decisões que o Vasco tem pela frente na Copa do Brasil, é o Verratti, cara. É o Verratti porque não é que ele possa entrar no decorrer das partidas, claro, né, o jogo se desenhando para o Verratti, é claro. Né, não dá para colocar a moda Bangu, né? E que ele possa cravar, porque é um cara que, né, chegou em 23, com muita dedicação, realmente assim, querendo aproveitar a oportunidade de jogar num clube grande, é o único clube grande da carreira dele e somou, ajudou, foi muito importante, tanto em 23, em 24, roeu o osso ali, então agora que tá, né, na boa, torço muito para que ele possa assim ser decisivo, um gol, pô, seria sensacional, família vascaína, mas em relação ao jogador, tecnicamente falando, fisicamente falando, eu já não vejo esse debate mais, pelo menos aqui no canal, de repente em outros lugares, em outros canais, páginas e tudo mais, ainda tá fervendo. Aqui no canal isso diminuiu para quase zero, né, em relação ao Verratti, porque ele até fez os gols contra o RB Bragantino, mas ele entrou contra o São Paulo, né, o jogo, e ele não conseguiu contribuir. Botafogo, aí entrou de novo agora contra o Juventude, também não, e assim, não estou culpando ele, é a galera que, entendeu, também vê que não tá fluindo a coisa, e aí eu acho que esse debate deu uma esfriada, então todo mundo entende que o Verratti hoje é banco do Vasco, família vascaína. E ali pegando, né, a visão de um ex-jogador e de um bom jogador, né, família, se você pegar aí a carreira do Éder Luiz, eu não sei se o Éder Luiz jogou fora do Brasil, cara, eu vou até ver aqui, mas pô, por onde passou aqui no Brasil, jogou muito bem, no Galo, no São Paulo, no Vasco, era muito bom jogador o Éder, pô. E assim, daí tu pega ali, né, claro que fala também por experiência própria, né, de repente o time deu uma desligada, deu uma, né, segurou um pouco, o Rica Perrone também falou sobre isso, né, e aí no Campeonato Brasileiro, você encarou um São Paulo com a faca nos dentes, né, querendo essa vaga, e nem acho que nesse jogo o Vasco deu, né, foi salto alto. Contra o Botafogo, os caras também querendo uma vaga para Libertadores, e aí um time muito mais intenso que o nosso, mas a gota d'água realmente foi contra o Juventude. Eu acho que aí escancarou as portas e mostrou ali que realmente foi um time muito apático, tá? Contra o Juventude, né? Contra o Botafogo eu acho que foi escolhas, e contra o São Paulo foi ali, cara, foi uma infelicidade, assim, de você perder alguns gols, e se você crava, de repente seria um outro cenário aquela partida. Mas gostei muito dessas falas aí do Éder, que mostra que ele tá, né, acompanhando o Vasco, ele, gente como a gente, né, pô, essas 4 vitórias do Vasco aí me deu uma animada, eu falei, opa, nessa turma não ficou iludido não, Éder. Mas ele também, né, fala do Flucê, que tem sim seus jogadores lá experientes, é um time que passou por algumas decisões nesse cenário mata-mata, né, tanto na Copa do Mundo, na Copa do Brasil passou, né, pelo Bahia, passou pelo Internacional, Vasco também passou pelo Botafogo, isso dá casca. Na Sul-Americana, né, o Flucê passou pelo América de Cali, mas caiu para o Lanús, né, que vai fazer a final contra o Galo. É isso, cara. O Lucas Pedrosa, até peguei um corte dele ontem falando sobre isso, né, que é a questão do momento, né, o Vasco, se a final fosse amanhã, ele ia ficar preocupado. E assim, também ficaria, claro, porque essa questão da confiança e tudo que a gente, né, tem pontuado aqui. Mas eu acho que isso dá pra ajustar. E hoje eu vejo o Flucê com uma questão em relação ao Vasco. Eu falei sobre isso. A defesa. Se defende melhor que o Vasco. Eu tava vendo o Gugu, acho que é o Gugu, que até trabalhou na Cazé TV, né, quando o Fluminense estava disputando a Copa aí. E aí ele tava lá falando, poxa, será que não é uma de colocar o Flucê, né, com o Acosta, com o Ganso, 2 volantes e 2 atacantes, tirar o Serna ou o Canobi e jogar ali num 4-4-2? Cara, sinceramente falando, eu gostaria de ver isso contra o Vasco, tá? Porque eu acho que a condição defensiva deles, o Fluminense se defende melhor que o Vasco, passa muito pela contribuição desses caras que
podem não estar contribuindo na frente, mas sem bola, eles têm força. Então ajuda os laterais, recompõe rápido. Então, perdendo um desses dois jogadores para ter a ideia de qualificar ofensivamente falando, e beleza, pode até de fato acontecer isso, melhorar o ataque. Mas com certeza vai expor também a defesa. Num jogo contra o Vasco, eu gostaria de ver isso aí, família vascaína. Mas é isso, né? Vou ficando por aqui, a resenha eu acho que foi boa. Deu pra gente escutar aí o Éder Luiz, campeão da Copa do Brasil em 2011. E eu espero que o Vasco, os jogadores do Vasco, possam entrar para a história, no caso os jogadores, né? Entrarem para a história do clube aí, bicampeão dessa competição.